Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar um pouco nesse programa hoje sobre politicamente correto. A Bíblia, por completo, ela é politicamente correta? O que é ser politicamente correto? A gente levantou esse tema porque algumas semanas atrás nós debatemos sobre um estabelecimento comercial nos Estados Unidos, um restaurante, que começou a dar descontos aos clientes que oravam antes da refeição. Porque ela entendia que a expressão pública da sua fé estava morrendo nos Estados Unidos por várias razões. Uma, talvez pelo esfriamento mesmo da fé das pessoas, outras vezes até por leis impostas que de alguma maneira moldam o consciente público. Entendeu? Se você fala uma lei que não pode orar nas escolas, a criança cresce sem orar ali com gente ao redor e ela se retrai em fazer isso em qualquer outro ambiente. Só que a Bíblia, ela às vezes tem algumas questões que vão de contra o que nós entendemos como politicamente correto. Ela coloca que esse comportamento é pecado e quem faz isso aqui e continua isso vai para o inferno. E às vezes existem leis e projetos e o consciente público fala que às vezes a gente vinha aqui para a televisão ou ambientes que alcancem outras pessoas, que entram na casa das pessoas, fala, olha, se você fazer isso, você vai para o inferno. Isso, André, isso é politicamente correto. Quem é você para dizer quem vai para o inferno, quem vai para o céu? E é interessante que as pessoas que fazem e promovem essa questão que tem que calar, mostram, por exemplo, durante a época de carnaval, uma mulher nua dentro da nossa casa, porque é cultura e é folclore. Então, folclore e a mulher nua nossa, pode entrar na casa das pessoas, isso é politicamente correto. Agora, falar que isso é pecado e quem faz isso vai para o inferno é incorreto, porque quem é você para dizer que vai para o inferno? Então, veja que a balança do que é politicamente correto, na verdade, é uma agenda que promove quem quer que um valor seja perpetuado e que outro valor não possa acontecer e não possa ter nenhum tipo de expressão pública desse valor ou dessa crença. E é sobre isso que a gente vai debater, que é um negócio que está em alta e eu como pai, e eu já falei isso, botar, né, uma televisão bota uma mulher nua meio-dia dançando samba na minha casa, mas ela fala que pastores, eu vi um outro reportagem, não podem usar a televisão para falar que A, B ou C, o segmento ou comportamento vai para o inferno se continuar ali. Então vamos falar um pouco sobre o que é politicamente correto. A Bíblia é politicamente correta? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e professor no Instituto Teológico Quadrangular, pastor Carlos Monteiro. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Vai ser quente esse negócio aqui hoje. Vai ser quente, hein? Pai seja convosco. É um prazer e um privilégio participar, né, com os irmãos, pastores, desse momento maravilhoso. Espero contribuir com alguma coisa, né, nesse debate importante para a vida cristã, né? Seja bem-vindo, pastor. Eu também recebo ele, que é pastor da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade, também advogado, pastor Eduardo Cândido. Pastor, preparado? Olá, André. Olá a todos os ouvintes e telespectadores da Rede Boas Novas de televisão, meus amigos queridos, pastores, pastor Fábio, pastor Douglas, pastor Carlos. É uma alegria estar aqui, é um temaço, é um tema palpitante, eu tô com a língua coçando para falar tudo que está aqui embrulhado. Eu preciso botar para fora, que certamente vai ser bênção para sua vida. Também recebo ele que é pastor no Espaço Betel, é escritor e professor universitário, pastor Fábio Teixeira. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Bom estar de volta, bom estar aqui mais uma vez. Vamos lá, vamos falar dessa coisa aí do que é politicamente correto, que e é vai ser bem até bacana. Interessante a gente receber. É bom que o pastor é professor universitário, porque quando a gente fala dessa questão do ambiente de estudo, principalmente o universitário, eu recebi uma vez conversando sobre essa questão com um amigo meu que é professor de filosofia. Ele falou: André, eu já perdi aulas ou de dar aula em algumas universidades porque eu era pastor evangélico, entendi que na minha aula eu ia, enfim, alguns alunos falaram que mencionei Jesus para falar algumas questões filosóficas e a proselitismo religioso, não pode, não sei o quê. Até nesse, é um dos ambientes, eu acho que onde a religiosidade e Deus é mais combatido, é nesse tipo de ambiente. Vai ser interessante a gente ter um pouco da sua vivência nisso, para a gente falar, é politicamente incorreto um professor universitário falar da sua fé ali para exemplificar alguma coisa. Também recebo ele que é pastor da Igreja Batista Memorial em Costa Barros, mestre em teologia, também escritor, pastor Douglas Xavier. Bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado, André. Boa tarde para todos. O tema tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo. Estamos em época de política, então vamos fazer uma associação e quem sabe entender por que somos desse jeito. E muitas vezes não somos. Então, olha, você já pode participar conosco durante o programa, vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Eu acho que as pessoas entenderam bem a nossa linha de raciocínio, é que o politicamente correto hoje é um conceito, talvez aí aberto, que eu fui até na internet, abri algumas páginas, que a gente não tem nenhuma definição
que seja talvez igual a todos. Um tem uma definição do que é o que significa ser politicamente correto, outro não. E de fato é um valor, ou pelo menos um apanhado de valores que está sempre em construção, em modificação. Então hoje, eu até me expressei aqui, desabafei um pouquinho no início, porque o politicamente correto ele é definido no meio político, no meio social, no meio das mídias, que são grandes, né, influenciadoras do que é ou não é politicamente correto, e a agenda que elas promovem meio que vai moldando isso. Por isso que eu levantei aquilo de uma televisão que bota uma mulher nua dançando, porque carnaval, e carnaval é folclore e cultura. E pode, mas não pode, e ela está por trás de pessoas que querem passar leis onde pastores e igrejas que têm tempo de televisão não podem fazer juízo de valor. Juízo de valor é falar o seguinte: se você é homossexual, ou se você é fofoqueiro, ou se você é adúltero, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Isso você está julgando valor, então isso é politicamente correto, você não pode falar isso. Calma aí. Quando falamos em política, né, André, nós não podemos esquecer que política tem a ver com interesses. Sim. Né? Tem a ver com interesses. E a igreja ela anda na contramão deste mundo, ou deveria andar. Essa é a missão da igreja. E nós vamos entender que a mensagem da igreja, ela sempre vai funcionar como aquele metiolate que a vovó passava no netinho, quando ele se machucava. E o que acontecia? Ardia. E às vezes nós queremos ter uma postura politicamente correta, mas correta em relação a quê? Qual é o nosso referencial? Qual é o nosso interesse, né? Hoje você vai ver. Desculpa tratar esse tema, tem que entrar nesse tema. Daqui a pouco vai ter aí são vários candidatos querendo ser governador do estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco vão ficar só 2. Aí aqueles que estavam falando mal do outro candidato, já no segundo turno, ele vai fazer aliança e você vai ficar assim, não estou entendendo nada. Ué, já estão até se beijando? Deixa eu levantar aqui, até para corroborar, eu acho que talvez seja a definição mais democrática. Eu peguei o Wikipédia, que é, né, a enciclopédia mais visitada online, e a definição dela é muito interessante, porque quando a gente fala de politicamente correto, a gente tem um foco na questão da linguagem, no que é falado. E diz o seguinte, o Wikipédia, sobre politicamente correto, se refere a uma suposta política que consiste em tornar a linguagem neutra em termos de discriminação e evitar que possa ser ofensiva para certas pessoas ou grupos sociais. Ou seja, neutralizar a linguagem, o discurso que é dito. André, eita, isso aqui é eu quero forte. Falar aqui sobre... Agora eu vou usar meu lado advogado, tá? Neutralizar ou censurar, né? Vamos falar um pouco sobre isso. São as duas normas mais importantes. A primeira norma principal de todas, que é a Escritura Sagrada, é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, que é Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual sejais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conformar é não tomar a forma do... Afinal de contas, Mateus 5 vai falar sobre o sal da terra e a luz do mundo e que não se pode esconder, não é, uma cidade edificada no alto de um monte. Então, isso é fato consumado. Agora, dentro da normatização que nós temos no Brasil, a Constituição Federal defende 2 princípios basilares e são cláusulas pétreas da nossa legislação. Uma chama-se liberdade de expressão e a outra liberdade de culto. São princípios consagrados. Uma coisa é você falar contra a pessoa. A outra coisa é você falar de valores. Esses valores, esses princípios, eles são protegidos pela Carta Magna, além de ser protegido e aprovado pela Bíblia Sagrada. Então, o que está acontecendo? Eles estão tentando sufocar a liberdade de expressão e a liberdade de culto com dezenas de proposições na Casa Legislativa, tentando calar a nossa voz. Só que, segundo a lei, você pode se expressar de forma clara, de forma limpa, de valores, princípios e ideais que não firam a pessoa. Então, por exemplo, foi dito aqui, você diz, você vai para o inferno, você está atingindo a pessoa. Você não presta porque é homossexual, você está atingindo a pessoa. Aquele velho jargão, não é? Que Deus, ele ama o pecador, mas abomina o
Pecado. Então, é necessário que a gente entenda o seguinte: o profeta Isaías, ele foi muito explícito com relação ao rei, quando ele queria se aliar ao Egito contra a Síria. Ele disse: olha, você vai arrumar problema contra o Deus de Israel, você não precisa desses tipos de aliança, você não precisa desse tipo de política, porque você tem um Deus de Israel que está contigo, que está com o povo. Cuidado com certos tipos de aliança que você faz. Então a igreja precisa entender e utilizar desse princípio. Use a sua liberdade de expressão, fale, doa quem doer, haja o que houver, mas cuidado para não atingir seres humanos. Isso é muito importante. Mas, pastor, deixa eu levantar aí, e aí eu passo para o pastor Fábio. É que quando a gente entra no politicamente correto, de alguma forma, é uma interpretação filosófica. Então, se eu falo assim, olha, o comportamento homossexual é pecado e quem tem esse comportamento vai para o inferno, a pessoa vai se sentir atingida. Dentro de um pensamento filosófico, ela fala assim, ela está falando de mim, porque eu tenho... Então, assim, como é que eu consigo separar o campo das ideias da interpretação filosófica da pessoa que ela está falando comigo? A gente tem que pensar que o que é politicamente correto é aquilo que não incomoda, como a Wikipedia parece que tornar a linguagem neutra, ou seja, neutralizar. Essa palavra é uma palavra Só que isso não existe. Entendeu? Filosoficamente mesmo falando, né? O André citou a coisa do universo universitário, do mundo acadêmico. O mundo acadêmico, para mim, é o que mais combate. E eu trabalho exatamente com filosofia. Eita. É a minha área de atuação, ainda que a gente vá para outros campos por conta de oportunidade mesmo de trabalho. Mas a seara do politicamente correto é o curso de filosofia. Agora, mesmo no universo filosófico, pensando no ideário filosófico, não existe nada que não incomode outro. Porque toda vez que há discordância, o que na filosofia é chamado de dialética, que é a possibilidade de eu dizer sim, você dizer não, alguém vai se incomodar. O que acontece é o que rege esse processo aqui, que é o respeito. E o respeito vai à pessoa. E a esse respeito chama-se ética. Ok? Então, uma coisa é essa ditadura do politicamente correto que a gente tem, que é uma grande hipocrisia. E o que você citou, tendo o carnaval como exemplo, é um grande exemplo disso. Porque há, por exemplo, um discurso de liberalismo sexual. É só você ver o próprio trabalho dirigido a crianças, pré-adolescentes e adolescentes que falam da sexualidade, não é? Como uma coisa livre. É óbvio que você não pode esconder que a questão sexual faz parte do universo humano e que nessa faixa etária também precisa se conversar sobre essa ideia. O lance é como você está tratando, enfim. Mas ao mesmo tempo que você tem um discurso de liberalismo sexual, ninguém quer ver a sua filha, desculpa a expressão, mas passando na mão de todo mundo. Ninguém quer isso para si. Então todo mundo projeta isso para o outro. Está aí no ideário filosófico o exemplo de que o politicamente correto ele vai passar diretamente pelo interesse de quem quer neutralizar determinada fala, mas ele jamais poderá ser detido de verdade. O politicamente incorreto jamais poderá ser detido, porque haverá sempre alguma coisa que incomode o outro à medida que você vai... que sempre haverão posições, postulações de diferença entre pensamentos diferentes, ok? Em relação ao Evangelho, o Evangelho sempre vai ser politicamente incorreto, até porque o próprio amor constrangedor do Evangelho, ele se torna incorreto se você for pensar pelo olhar da justiça, por exemplo. Como é que pode um homem desse tão mal ser perdoado? Não, falei assim, um homem desse tão mal ser perdoado. Não é? Não merecia ele a condenação eterna? As bases já são incorretas do pensamento de Jesus. Vamos para um rápido break, depois nós voltamos, eu quero ver o restante dos pastores, porque quando a gente também fala de tornar a linguagem neutra, como foi a definição do Wikipedia, linguagem não é só o que a gente fala, tá? Existem linguagem corporal, linguagem de símbolos e isso tem sim implicações. Deixa para os Estados Unidos, que talvez seja no pensamento filosófico e na execução disso, seja um pouco mais avançado que a gente, e estamos a caminho de lá. Lá não se pode já, em colégios públicos, levar Bíblia. Se você levar, tem que ficar escondido, não pode estar à mostra, porque você vai estar de alguma maneira
assustando. Você tem a palavra que o Wikipedia aqui usou na definição, que eu acho que não é nem constrangendo, mas ele fala o seguinte: você está ofendendo, pode ser alguma coisa ofensiva ao próximo. Eles entendem que você tirar uma Bíblia, você está ofendendo a fé do outro. E aí a gente vai entender que a gente está falando de Estado laico ou Estado ateu. E o que é ofender a fé do outro? Se eu quiser orar agora, alguns estados também americanos, você não pode mais orar em ambientes de escola pública, né? Por quê? Porque você vai estar ofendendo a fé do outro. E no Brasil começa a ter isso, porque alguns estados já tiraram o crucifixo de fóruns, tiraram o crucifixo daqui e dali. Por quê? Porque isso é uma expressão religiosa de uma ou duas fés. O que é isso? Vamos falar um pouco sobre esse tipo de linguagem também, porque tem também, e eu vou ler aqui projetos de leis para que ambientes públicos no Brasil, pelo menos repartições públicas, você vai aí enfim, qualquer repartição pública que nós temos de tanto bancária ou de saúde, tudo, não pode mais ter manjedoura no Natal, porque aquilo é uma questão religiosa, tem que ter Papai Noel, porque isso não fere a fé de ninguém. Meu irmão, quando no Natal bota o Papai Noel, fere sim a minha fé. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.